Hoje, especialmente do Paquistão, estamos com a visita do senadores do Paquistão. Os senadores do Paquistão é a primeira vez na história que eles participam de um culto em uma igreja no Japão. Realmente é um culto muito especial e creio que também é a vontade e o propósito de Deus se cumprindo hoje. O Evangelho de Jesus é um evangelho que todas as pessoas do mundo precisam acreditar. Não é algo que você tem escolha. É uma coisa que é necessário que as pessoas creiam, aceitem e sejam salvas. Porque o verdadeiro problema de nós, seres humanos, é um problema espiritual. Então, quando o nosso espírito é curado, nosso físico, nosso psicológico também são curados. E somente Jesus Cristo pode fazer essa cura completa em nós. Outras religiões e outras soluções não existem. Porque somente Jesus Cristo é a única resposta. Porque somente Jesus Cristo consegue solucionar o nosso problema. E a igreja que tem o Evangelho é a igreja que consegue solucionar o verdadeiro problema do ser humano. E isso é algo impossível para outras religiões fazerem acontecer. Por isso, todas as pessoas precisam acreditar em Jesus e todas as pessoas precisam ir à igreja. Então, nós que estamos vindo à igreja, congregando na igreja, isso é algo maravilhoso, porque você vai sendo curado e vai se fortalecendo. Esse evangelho, a igreja, verdadeiramente é a felicidade e é a resposta. Então, primeiro, cura completa. O homem original, ele foi criado como a imagem de Deus, perfeito. Ele não morria, não tinha doenças e nada lhe faltava. Deus criou o homem perfeitamente. Mas esse homem, o que aconteceu com ele? Ele agora morreu. Então, quando você nasce, você morre e além disso, agora você durante a vida tem problemas, sofrimentos, problemas psicológicos, físicos, sofrimento. E para solucionar esses problemas dos seres humanos, a medicina, a ciência, a tecnologia avançou, mas o que nós vemos é que o que tem aumentado muito são viciados em drogas e problemas psicológicos, doenças psicológicas. Ou seja, se nosso espírito não for curado, nosso físico, nosso psicológico também não é curado. Então, algumas religiões falsas falam para as pessoas que eles podem solucionar os problemas delas, mas os problemas delas não são solucionados através desse tipo de religião. Existem 3 religiões maiores no mundo: o cristianismo, o islamismo e o budismo. Mas o Islã foi criado através de Muhammad
E Mohammed foi alguém que sofreu muito e acabou morrendo. Ele foi assassinado, algumas pessoas dizem. Então, dentro da religião, quando você é assassinado, você perde a credibilidade nessa religião. Mas eles dizem que ele morreu de uma doença. E o Shaka, que criou o budismo, antes de morrer, 1 ano antes de morrer, ele sofria de muita dor de cabeça. Então, Mohammed e o Shaka, eles não curaram ninguém. Não existe isso na história. Até mesmo esses mestres não conseguiram curar a própria doença deles. Será que essa religião que eles criaram podem curar alguém? Aqui no Japão existem religiões e mestres que eles se diziam ser Deus. Eles morreram pouco tempo atrás. Não morreram com 80 anos nem 70 anos, morreram com 60 anos. Ou seja, essas curas que essas falsas religiões falam são falsas, é mentira. Mas vamos olhar para Jesus Cristo. Jesus Cristo cura todo aquele que crê nele. Não existe na história que Jesus teve alguma doença, porque ele até ressuscitou mortos. Ele curou vários tipos de doenças, pessoas que tinham doenças. Por quê? Porque Jesus Cristo é o verdadeiro Deus. Ele foi crucificado, ele morreu, mas mesmo assim no terceiro dia ele ressuscitou. Somente Jesus Cristo não tem um túmulo. Somente Jesus Cristo ressuscitou. Somente Jesus Cristo vive ainda hoje. Então, quando você acredita em Jesus, você é curado, você é restaurado, é salvo. E essa é a nossa fé. É nisso que nós cremos. Então, conforme você congrega na igreja, você é curado e vai sendo feliz. Porque porque quem fez o ser humano ter tantos problemas, a Bíblia denuncia. Por que nós adoecemos? Por que nós somos pobres? Por que o ser humano tem tantos problemas? Existe um vilão. Existe um culpado e esse culpado é o diabo. A Bíblia, ela denuncia de forma clara quem é o culpado. O culpado é o diabo e Jesus Cristo vem para destruir o diabo. Nenhuma religião consegue vencer o diabo. Ninguém consegue vencer o diabo. Então nós temos que viver com medo do diabo e essa é a religião. Mas Jesus Cristo veio para destruir o diabo. E ele vem como foi prometido. E aquele que percebeu que Jesus era o Cristo foi Pedro. E Jesus diz que aquele que percebeu isso recebeu a maior bênção. Em Mateus 16:16, Pedro diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu veio para destruir o culpado do nosso sofrimento. E Jesus destruiu o diabo. Aleluia! Então Jesus, como foi prometido, é crucificado como Cristo, mas no terceiro dia ele ressuscita. E basta você acreditar nisso e você é salvo. Basta você acreditar nisso e você se torna filho de Deus. O diabo não pode mais trabalhar na tua vida, porque agora você se tornou filho de Deus. Todos os teus pecados, o pecado original, os pecados que você cometeu foram perdoados.
Toda culpa e problema que você estava carregando porque era escravo do diabo, ele solucionou, ele te tirou da morte e te trouxe para a vida, e basta você acreditar nisso. E essa é a nossa salvação. E não somente isso. No momento em que você crê que Jesus é o Cristo, agora Jesus vem como Espírito Santo e começa a habitar dentro de você. Então, nossa identidade é transformada e agora nós temos a identidade de templo e habitação de Jesus Cristo. E o Espírito Santo, agora ele não pode mais sair de perto de você para sempre. Ele é a vida eterna. Agora você tem a bênção de os anjos celestiais virem te proteger. E você tem autoridade para repreender todas as trevas. Porque o nome de Jesus consegue destruir qualquer treva. Você pode usar o nome de Jesus Cristo. Quando você estiver triste, depressivo, repreenda no nome de Jesus Cristo. Dê ordem no nome de Jesus Cristo. Se você ficar ansioso ou ficar triste, cabisbaixo, essa é a obra do diabo. As pessoas não sabem a razão porque elas estão tristes ou sofrendo. Mas você pode repreender isso no nome de Jesus. E nesse momento, você vai saber que quem estava fazendo isso era o diabo. Agora nós temos um background do céu. Porque Jesus que está sentado no trono, agora ele está em nós. E então você agora pode testemunhar, você pode provar isso, por isso você pode evangelizar. Um problema que ninguém conseguia resolver, agora é resolvido. Você foi curado, você recebeu paz, você recebeu a resposta. Isso vai te acompanhar. Isso vai acontecer com certeza. E agora você vai poder testemunhar isso que está acontecendo na sua vida. E isso é evangelização. Ele não só te dá fé, mas ele te dá sabedoria, ele te dá força, ele te dá poder econômico, porque você agora é filho de Deus. Porque agora você tem todas as bênçãos em você. Ele restaurou tudo. E a força e o poder que você recebeu de Jesus é a força e o poder de autoridade de repreender Satanás, aquele que roubou tudo de você. Nós, seres humanos, fomos enganados pelo diabo e ficamos separados de Deus, mas agora, com essa autoridade, nós podemos repreendê-lo. No nome de Jesus Cristo, você tem a autoridade para repreendê-lo, para amarrá-lo. Então agora, com essa autoridade, nós podemos caminhar pelo nosso propósito, para cumprir o nosso propósito. Antes de crer em Jesus, a minha vida, ela não dava nada certo, ela não caminhava como eu queria. Mas após eu crer em Jesus, sabe o que mudou na minha vida? Que eu comecei a receber respostas além do que eu imaginava. Por quê? Porque agora eu não sou mais escravo do diabo, agora eu sou filho de Deus. Deus nos deu uma visão e um propósito. E quando nós caminhamos para esse propósito e essa visão que Ele nos dá, Ele nos abre caminhos, Ele nos surpreende. Porque, para quê? Para levantar e abrir uma igreja com potência para alcançar o Japão e o mundo. Deus nos deu essa resposta. E então, nós nos tornamos uma igreja que se posicionou para abrir os 3 jardins. O jardim da cura, através da adoração, as pessoas serão curadas. O jardim da liderança,
os remanescentes irão ser impactados e crescer. E o Jardim 237, aqueles que foram agora fortalecidos e os remanescentes vão ser levados para o mundo, para a evangelização. Mas como nós vamos ser curados e vamos ser usados por Deus? É só através da palavra de Deus. Não é porque nós somos corretos, somos honestos, que nós fomos salvos. Não, é o quanto nós obedecemos a Deus. Em Romanos 1:17 está escrito que porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. O justo viverá pela fé. Então, o justo é porque somos justos, fomos justificados que nós fomos salvos. Então, vamos ler em 1 Pedro 1:23. Em 1 Pedro 1:23. Vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Nós fomos salvos porque cremos no Evangelho, na palavra de Deus. Mas o diabo diz, não acredite nisso. Precisa de outras coisas para você ser salvo. Isso é obra do diabo, sabe? Ele fala essas coisas. Mas, igualmente, quando nós somos salvos, para sermos curados é através da palavra de Deus. Você é salvo através da palavra de Deus e curado através da palavra de Deus. Na Bíblia está escrito sobre uma mulher que sangrava 12 anos. E essa mulher, ela tocou na orla, na roupa de Jesus. E no momento em que ela tocou na roupa de Jesus, ela foi curada. Como ela foi curada? Está escrito em Marcos 5:34, filha, a sua fé a curou. A tua fé te curou. Jesus disse para ela, o que curou ela? A fé. Qualquer pessoa pode ser curada através da fé. Você não é curado porque você não acredita. Você é incrédulo. Mas qualquer doença, qualquer problema, Jesus Cristo solucionou. Vamos acreditar nisso? Ele curará você. Então, como acreditar na palavra de Deus? Quando a graça e o poder de Deus, ela age. Então, quando você toma posse da palavra de Deus, o Espírito Santo trabalha para que você acredite nessa palavra. Então, é bom você fechar o olho e orar, mas é bom também você ler a palavra e fazer com que a palavra de Deus seja a sua oração. Então, você pode escrever o caminho da salvação e você vai ver que conforme você vai escrevendo, você vai crendo nisso. E quanto mais você acredita na palavra de Deus, mais você é curado. Você vai experimentar isso. Crianças são puras, então o que elas leem na palavra de Deus, elas acreditam. Então, nós já vimos crianças sendo curadas só de ter o acesso à palavra de Deus. Por isso, esse lugar é muito importante para que as crianças sejam curadas através da palavra de Deus. Mulheres que estão grávidas, que você ore pela a criança que está na sua barriga, para que ela seja uma criança fortalecida, que ela seja cheia do Espírito Santo. É muito importante que você faça isso. Desde o momento em que
ela está na sua barriga. Se você ora e crê, ela será uma criança que vai ser abençoada. Se você está grávida agora, experimente isso. Para nós sermos curados e sermos fortalecidos, nós precisamos também fisicamente respirar profundamente, fazer algum exercício também para o nosso físico ir melhorando. Outras religiões roubaram esses momentos de cura de nós. Nós temos a palavra que cura o nosso espírito, mas as religiões falsas roubaram essas coisas de respiração profunda, coisas que fortalecem o nosso corpo também. Roubaram para elas. Mas o verdadeiro Deus, e nós que somos filhos do verdadeiro Deus, quando nós desfrutamos da palavra dele, nós recebemos a bênção de sermos curados, o nosso espírito, porque a vontade de Deus é nos curar. Lá em 1 Tessalonicenses 5:23, está escrito que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a vontade de Deus. Então, por isso nós vamos ser curados, como está escrito aqui. O diabo, ele faz com que nosso físico e psicológico continuem fracos, mesmo o nosso espírito sendo curado, mas sabe, Jesus Cristo naquela cruz destruiu o diabo. Vamos acreditar verdadeiramente nesse Cristo. Vamos amar verdadeiramente Cristo. Vamos seguir verdadeiramente Cristo. Quando você acredita e ora dessa forma, acreditando, vai ser da forma que você pediu, vai se cumprir. Então, dessa forma, nós vamos ser curados completamente. E segundo, esse evangelho precisa chegar a todos os lugares do mundo. Como todas as pessoas do mundo irão acreditar no evangelho? Isso está escrito aqui na Bíblia. A forma. Vamos pensar pelo contrário. Por que que tantas pessoas estão acreditando em religiões falsas? Hoje veio 2 senadores do Paquistão aqui nos visitar. E o Paquistão é um país islâmico. E existem outras religiões lá dentro também. Mas por que que existem tantos países que acreditam no Islã? Após Mohammed criar o islamismo, para ele espalhar essa religião para outros países, ele começou a guerrear. Ele precisava se tornar um país forte. Então eles começaram a pregar essa religião, mas também criaram um grande exército para mostrar que eles eram uma grande nação, uma nação forte. Eles criaram isso. O budismo igualmente. Muitas pessoas acreditam no budismo, não é verdade? Por quê? Porque os reis desses países, eles acreditaram no budismo primeiro. Então, o povo, eles seguiram. Mas quando nós olhamos a história, todos os reis que acreditaram no budismo foram assassinados. E hoje, os países que creem no budismo estão em guerra civil. Os países islâmicos também.
estão em guerra. As pessoas estão sofrendo de várias formas nesses países por causa dessa religião. Mas por que as pessoas continuam acreditando nessas religiões até hoje? Porque essas religiões foram pregadas pelas pessoas que têm poder dentro do país. Mas os cristãos ainda não sabem disso. Nós lemos a Bíblia e vemos o quão importante é esses governadores, esses presidentes, eles influenciarem. Antigamente, o povo sabia disso, mas os cristãos hoje, eles não sabem. A igreja primitiva sabia disso, por isso toda a Europa, todo os Estados Unidos se tornaram países cristãos, porque eles sabiam disso. Por que a Europa se tornou um país cristão? Porque o Império Romano, o cristianismo entrou no Império Romano e as autoridades do país falaram, o país inteiro se tornou cristão. Por que a Europa se tornou um país cristão? Porque muitas autoridades, pessoas que estavam na autoridade do país, se tornaram cristãos. Quando o rei acredita, então o povo acredita. Eles fazem esse tipo de política. Mas, infelizmente, a igreja atual, ela perdeu essa forma. O apóstolo Paulo sabia disso. Por isso, ele próprio foi até Efésios pregar. E então, ele começa um movimento de chegar até as autoridades do Império Romano. Quando nós lemos Atos 21, 22, capítulo 21, 22, nós vemos que Paulo está se posicionando para ir falar com as autoridades. O apóstolo Paulo era um evangelista maravilhoso. Ele ficava 1 ano, 2 anos apenas na cidade que ele estava pregando e ele conseguia levantar igrejas. Mas quando nós lemos em Atos 21, 22, Paulo para de fazer esse movimento de evangelização, ele vai até uma cidade e fica ali preso por uns 2 anos. E após isso ele é enviado para Roma. Ele fica preso também em Roma. E então no capítulo 21 e 22 de Atos conta um pouco sobre esses momentos. E Paulo, que em 2 anos conseguia levantar igrejas, agora ele está parado ali. Por que Deus permitiu que não acontecesse isso? Porque ali, naquele lugar, tinha Agripa, o rei Agripa, tinha outras autoridades. Então, Paulo ficou preso 2 anos ali. E o rei mudou. Durante esses 2 anos houve uma mudança. E Paulo teve a oportunidade, nesses 2 anos preso ali, de pregar para essas 3 autoridades do país, de Roma. Então, Paulo é liberto depois desses 2 anos, mas ele vai para Roma. Ele decide que ele quer ir para ele quer ser, como fala? Chegar ao juiz, né? Ali em Roma. Por quê? Porque se ele chegasse ao juiz para ser... Ele poderia falar com a autoridade maior de Roma. Ele poderia ser morto. Ele sabia que ele estava correndo um risco
onde ele poderia pregar o evangelho e eles poderiam acreditar, ou ele poderia ser morto. Mas ao caminho até Roma, uma tempestade pega eles. E Paulo, ele sabia que ia vir uma tempestade logo que eles entraram no navio. Então Paulo avisou o capitão, avisou ali as pessoas que estavam naquele navio e ninguém acreditou. Eles falaram: o que você sabe? Você é um preso. Ninguém escutou o que Paulo estava avisando. Ninguém acreditou no que ele estava avisando, que infelizmente, então, como Paulo tinha dito, eles entram dentro de uma tempestade. 14 dias dentro de uma tempestade. Eles não sabiam quando era dia, quando era noite. Eles estavam 14 dias dentro de uma tempestade no navio. E então, naquele momento, aparece um anjo, e no capítulo Atos 23, 11. E então esse anjo diz para Paulo: coragem, assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. Então, o anjo veio avisar Paulo que Paulo não iria morrer naquele lugar, porque ele teria que chegar a Roma. E através dessa autoridade que o evangelho iria se expandir. E além disso, todas as pessoas que estavam no barco, Deus iria salvar. Não, eles não iriam morrer. Então, lá em essa cura completa pelo evangelho precisa ser escutada por todas as pessoas. Mas para que todas as pessoas escutem esse evangelho, nós precisamos das autoridades dos países. E nós precisamos entender isso hoje. E dentro da nossa igreja, nossos remanescentes precisam ser levantados e criados como líderes. Essa é a vontade de Deus, essa é a missão que Deus nos deu. Que todos os santos, todos vocês que estão aqui, quando vocês focarem nisso, o Senhor, Ele nos abençoará, Ele nos mostrará, nos direcionará. Olha, hoje, 2 senadores do Paquistão, aqui numa igreja no Japão, estão nos visitando. E na segunda-feira eu estarei em reunião com alguns políticos aqui de Nagoya. Então, acho que no Japão não existe outra igreja que está conversando com prefeitos, com políticos. E por que essas portas estão sendo abertas? Porque nós estamos seguindo, focados para a vontade de Deus. Deus está nos mostrando para onde ir. Porque não existe salvação além de Jesus Cristo. Não existe cura além de Jesus Cristo. Não existe resposta além de Jesus Cristo. Todas as pessoas precisam saber. Todas as pessoas precisam escutar. Então, como nós vamos fazer com que as pessoas possam escutar isso? Nós precisamos trazer as autoridades para ser do nosso lado, para estar do nosso lado. Então, que vocês possam, primeiramente, saber o quão importante é isso e possamos orar por isso, e então o Senhor abrirá as portas. Paulo focou nisso e então Deus respondeu a ele.
Porque Paulo foi nesse foco da vontade de Deus que hoje nós estamos aqui. Então, Atos 27 e 25. Assim tenham ânimo, senhores. Creio em Deus que acontecerá conforme me foi dito. Então, Paulo diz isso para as pessoas que estavam no navio com ele. E no 26 ele diz, devemos ser arrastados para alguma ilha. E realmente eles foram arrastados para uma ilha. Conseguiram parar ali. Eles estavam com frio, fizeram uma fogueira. E nessa fogueira, então veio uma cobra e pica a mão de Paulo. Uma cobra que tinha veneno. Então as pessoas que estavam naquela ilha falaram, meu Deus, aquele homem foi salvo de uma tempestade e agora ele é picado por uma cobra, com certeza ele é amaldiçoado, com certeza esse cara não tem sorte. Mas Paulo pega aquela serpente e joga ela para longe como se nada tivesse acontecido. As pessoas ficaram assustadas e falaram, caramba, ele foi salvo daquela tempestade e nem aquela serpente fez mal para ele. Paulo tinha certeza que ele precisava chegar em Roma. E então, ele sabia que aquele Império Romano, aquelas pessoas de Roma, as autoridades precisavam estar do lado dele. E nós temos a mesma missão. Nós carregamos a mesma missão. Nós, da Igreja Missionária Evangélica. Nosso propósito é que todas as pessoas dentro do Japão escutem o Evangelho e sejam salvas. Os demônios estão trabalhando muito forte. E se isso continuar, as pessoas vão ficar muito doentes psicologicamente. E muitos desastres vão acontecer, tanto no Japão quanto no mundo. Não sabemos aonde vai acontecer desastres. Mas se nós acreditamos no Evangelho e pregamos esse Evangelho, sabemos que nada acontecerá. Deus, a vontade dele é que o Japão se torne um país assim. E hoje ele nos ensinou a forma de como acontecer isso. Através de nós. Ele fará. Ele nos prometeu. Esse evangelho será pregado. Hoje, os senadores do Paquistão estão aqui. E eu falo para vocês. Mesmo que o Paquistão seja um país islâmico, com certeza ele será evangelizado. Basta você, senador Cameron, se tornar presidente daquele país. Você pode mudar o seu país, a sua nação. Fala para eles, eu sou cristão. Todos precisam ser cristãos. Esse tipo de pessoa, com esse tipo de fé, precisa chegar na autoridade do país. Por isso, o Senhor trouxe vocês aqui no Japão. Eu creio nisso. Que os remanescentes se posicionem em todas as áreas de liderança e autoridade no Japão. Eu creio nisso. E mesmo que aconteça coisas ruins, assim como aconteceu com Paulo durante o processo, o Senhor protegerá. Basta termos fé. Muitas pessoas não acreditarão. O diabo colocará vozes falando que não será possível. Mas nós cremos em Cristo e precisamos tomar posse disso. Precisamos ter fé e não sermos incrédulos, porque nós teremos a vitória. A tua fé te curou. A tua fé te curou. A tua fé te levantará. Vamos orar. Deus Pai, nós te agradecemos. Obrigado, Senhor, porque hoje nós te adoramos juntamente com os senadores do Paquistão.
Hoje, Senhor, nos mostrou, Pai, a Tua vontade e o foco que nós devemos ir, que através da Igreja Missionária Evangélica seja cumprido a Tua vontade, que todos os santos e membros possam ser curados, que possamos ser líderes, que os remanescentes possam ser líderes. Nós cremos nisso, Senhor, que eles serão. Que o Japão seja um país evangélico, que o Paquistão seja um país cristão. E o Senhor nos mostrou a forma de fazer isso. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém.